Imagina o seguinte, você escuta um som, sente um cheiro ou entra em algum ambiente diferente. Seu corpo já reage de forma automática. Tipo quando você recebe uma notificação do trabalho e já fica alerta, sem nem precisar abrir a mensagem. Mas por que isso acontece? Hoje a gente vai entender como o comportamento humano ele é construído, não só por um fator, mas por várias camadas. Para começar, a gente precisa olhar lá atrás com Charles Darwin, porque nosso comportamento tem uma principal função: sobrevivência. Imagine um ancestral nosso. De repente, ele ouve um barulho no mato. Não há tempo para analisar. Se ele reage rápido, ele sobrevive. Se ele não reage rápido, é bem possível que ele não consiga passar seus genes adiante. Hoje o mundo mudou, sim, é verdade. Porém, nosso cérebro continua o mesmo. E ele continua com um alarme extremamente sensível, disparando até mesmo quando não há necessidade. Então, a base é biológica, mas como o cérebro aprende novas associações. O fisiologista Ivan Pavlov explicou isso através de um experimento famoso com cães. Ele percebeu que, ao tocar um sino, sempre antes de alimentar os animais, o cérebro deles criava um padrão. O som do sino é igual a comida. Depois de um tempo, só o barulho do sino já fazia os cães salivarem, mesmo sem comida. Por dentro de nosso dia a dia, isso acontece o tempo todo. O cheiro do café já te traz uma sensação de pausa, antes mesmo do primeiro gole, ou aquele som específico de notificação que te gera um frio na barriga de ansiedade. O que antes era um estímulo neutro virou um gatilho automático, que molda a sua reação física e emocional. Mas isso explica só os reflexos e os comportamentos mais complexos. Joe Brooks Watson defendia que a psicologia só deve estudar o que pode ser observado. Em 1913, publicou seu manifesto, A Psicologia como Behaviorista Vê. Rompeu com a introspecção e o foco no invisível. Para ele, a mente era uma caixa preta. O foco deve ser o binômio estímulo-resposta. Ele acreditava que o ambiente era o fator determinante da formação humana. Resumindo, em sua famosa frase sobre ser capaz de treinar qualquer criança para se tornar o especialista que ele escolhesse, independentemente de talento ou raça. Seu trabalho mais conhecido e controverso foi o caso do pequeno Albert, onde ele demonstrou que emoções como o medo poderiam ser classicamente condicionadas em seres humanos. Embora eticamente questionado hoje, o experimento provou que o comportamento é aprendido. Watson transformou a psicologia em uma disciplina pragmática, influenciando desde a educação até a publicidade moderna. Ele nos ensinou, se mudarmos o ambiente e os estímulos, podemos moldar o comportamento humano. Watson é o pai do behaviorismo metodológico. Então, o ambiente ensina, mas o que mantém ou muda esses comportamentos? Segundo Skinner, o comportamento é modelado por interações com o ambiente. E esse comportamento pode ser alterado através de processos de condicionamento operante ao indivíduo. Nesse caso do Skinner, ele estudou e desenvolveu a teoria do reforço e da punição. Certo? O reforço ele pode ser positivo ou negativo, aonde vai aumentar a probabilidade de resposta do indivíduo. Já a punição positiva ou negativa, ela vai diminuir. Certo? Os termos positivos e negativos indicam, respectivamente, a adição ou a retirada de um estímulo ao indivíduo. Segundo Skinner, das suas história, das suas teorias, ele fala que as contingências ambientais, o estudo e o aperfeiçoamento, ela pode ser usada para melhorar a sociedade e a educação. Então, aprendemos como consequência, mas isso só vivendo na prática? Seguinte Herbert Bandura, não. Herbert Bandura defendia que nós somos capazes de aprender observando. E para comprovar sua tese, ele fez um experimento chamado João Bolo, onde ele colocou adultos para serem agressivos com boneco na frente de crianças. E as crianças repetiram a atitudes agressivas dos adultos com o boneco, sem nenhuma influência nem reforço. E para comprovar isso, mais tarde foi descoberta uma coisa chamada neurônio espelhado. O neurônio espelhado é o neurônio do nosso cérebro que é capaz de simular. Ele simula a atitude do outro e replica. E por fim, agora juntando tudo, Darwin, Pavlov, Watson, Skinner e Bandura, cada um deles tem sua parte na forma como entendemos como desenvolvemos nosso comportamento. A evolução nos preparou para sobreviver. O cérebro aprende por associação. O ambiente molda respostas. As consequências ajustam comportamentos. E a observação completa o aprendizado humano. Ou seja, nosso comportamento é construído por várias camadas, todas atuando ao mesmo tempo. Isso acontece no seu dia a dia, no meu dia a dia, o tempo inteiro. Dessa forma fica a reflexão. Nosso comportamento é moldado por tudo ao redor. Entender isso não serve só para explicar ou entender o mundo, serve para tomar melhores decisões. Porque um bom administrador não reage no automático.
Ele observa, analisa e ajusta o ambiente. No fim, quem entende comportamento não só se adapta ao sistema, ele começa a desenhar o sistema.